E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem se preparando forte aí para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Paulista neste domingo às 20 horas e 30 minutos, galera. E também atualizando o mercado da bola. Palmeiras que já tem um acerto com o John Arias, só falta ele assinar, galera. Tá tudo ok, ele já é praticamente do Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vitória por 5-1, mas a notícia é de fora do campo, né? De reforços e de quem tá chegando agora, mais um chegando com a camisa a esse elenco do aí. Palmeiras. Porque ainda não tem, né? Imagem do Arias com a camisa do Palmeiras. Tá com a camisa do Fluminense, ele foi negociado no ano passado, depois da Copa do Mundo de Clubes com o Wolverhampton, da Inglaterra, time que será rebaixado, né? Já podemos falar isso, dificilmente teria que acontecer um milagre para que o Wolverhampton não fosse rebaixado. Mas essa notícia não é fora do campo, não. Ela é muito dentro do campo. É totalmente dentro do campo, né? Porque... Essa é uma outra contratação que vai ter um impacto muito grande, né? Pela qualidade do Arias, né? Que a gente viu nesses anos dele de Fluminense. Né? Por mais que outros tivessem méritos na conquista da Libertadores, ele foi o cara, né? Foi o cara. Foi um dos grandes jogadores atuando aqui no Brasil, né, maestro? Essa é realmente uma contratação de peso. Não, é um golaço por parte do Palmeiras. Chega para ser titular, não há nenhuma discussão sobre isso. Há controvérsias. Será? Eu acho que é um jogador. Eu acho difícil, mas você acha que não, mestre? Não acho. Eu acho que a controvérsia é no sentido de como ele vai ser usado pelo Abel. Sim. Essa é a minha dúvida. Tá. Eu acho que é de todo mundo, né? Pela quantidade de bons jogadores que tem, exatamente também no... Porque, por exemplo, no Fluminense ele jogava pelo aquele lado direito. Né? Isso. Quer dizer, e o Corinthians, quando o Estevão foi, apareceu o Palmeiras apareceu o Alan, né? Muito bem. Que despontou aí. Quer dizer, será que vai cortar, vamos dizer, essa ascensão do garoto? É um quebra-cabeça legal para o Abel. E também pelo modelo de jogo do Abel, né? Ele precisa mudar, né? Trazer, já tem encontrado algumas alternativas, porque eu acho que o ano passado, quando ele precisou fazer o Palmeiras jogar diferente para surpreender, que era o que todo mundo falava, não, ele vai tirar um coelho da cartola, ele não conseguiu. Não ele tinha ótimos jogadores, exatamente. Então, nunca teve tão bons jogadores, né? Então eu estou muito na expectativa sobre o trabalho do Abel nessa temporada. Claro que a gente espera de quem tem para dar, né? De treinador que vai para mais uma temporada com um grande elenco. Mas eu olho para o Arias assim, eu fico pensando no modelo de jogo do Abel, o que o Abel vai fazer com ele? Porque ele precisa de jogadores criativos, só que ele trava muitos jogadores que atuam pelos lados do campo. O Alan ocupa um corredor, do lado esquerdo o Felipe Anderson ocupava só um corredor. O Arias é um jogador de muita movimentação, ele aparece muitas vezes por dentro, ele não fica só ocupando uma faixa de campo. Então, eu acho assim, uma contratação, talvez a melhor contratação da janela, se ela acontecer. Mas eu acho que tem que ver como é que o Abel vai reorganizar esse Palmeiras, porque com base no que ele fez no ano passado, pode ser que ele precise mudar, alterar o modelo de jogo pensando nesse cracaço aí que é John Arias. Tem uma readaptação de pouco tempo, a gente mostrou os números, né? Não teve muito espaço no Wolverhampton, de qualquer forma. E além disso, a gente mostrou também os números no Fluminense foram muito impressionantes, até porque o Palmeiras paga até mais, né, para trazê-lo de volta do que o Fluminense recebeu para vendê-lo ao Wolverhampton da Premier League, o tamanho do investimento que o Palmeiras está fazendo nessa contratação do John Arias. E aí a gente tem as opções no elenco, né? Já que a gente já está tentando imaginar como chega esse John Arias, repito, aí readaptado depois desse pequeno período na Premier League, são as principais opções do Abel para cada setor do campo. Aí a gente tem ali, ó, a gente colocou o Arias, não colocamos o Arias, né, nesse campinho, exatamente. Opções no gol, Carlos Miguel e Lomba hoje. Na lateral direito, o Kelvin e o Giai. Na dupla de zaga ali, Gomes e Bruno Fux. Lembrando que o Fux pode ser o primeiro volante também. Murilo e o Benedetti. Piquerez e Jefté pelo lado esquerdo. Aí no meio campo, né?
Emi Martinez, Lucas Evangelistas e Marlon Freitas na primeira posição, que eu tenho um pouco de Gente, dúvida, é muito né? jogador bom, tá? Mas eu só acho que brigam muito mais como segundo homem do que como primeiro de fato, né? Primeiro é o Emi Martinez. Eu acho que Agora ele vai tá terminar usando ele lá pelo lado esquerdo, sabia? Aí o a ala de um pergunta é essa, lado, ele onde do... entra? Onde está o Anderson e o Sousa hoje brigando por Não, posição? eu tô Porque falando, os dois não fizeram já- muita diferença para ficar como titular. O né? Anderson se lesiona muito, né? O Felipe Anderson é ótimo Tá jogador, machucado, só que inclusive. não... Tá fora nesse Mas se lesiona com muita constância. Se ele mantiver, né, a forma de jogar como do ano passado, é o Alan do lado e o Arias do outro. Entendeu? Pode ser. Porque não vai abrir mão do Flaco e do Vitor Roque. Né? Pelo menos. E ele ainda tem o Paulinho fazendo sombra ali. O Paulinho tá chegando, né? Tá chegando. Ele está com um elenco bem robusto. Muito bom. Sim, robusto. A gente ainda não tem o Paulinho à disposição desse campinho que a gente mostra aqui. Ainda está fora, o Felipe Anderson também a gente citou, mas a gente tem, por exemplo, Alain e Maurício jogando juntos nesse momento, né? Ele tem jogado com o Maurício um pouco mais centralizado, com o Alan, pelo menos foi esse último jogo do Palmeiras. Tem essa questão dos dois jogadores de meio campo, que para mim talvez ainda seja a questão no Palmeiras, não sei para vocês, porque agora funcionou uma dupla... Cabeça de área? O cabeça de área. É. Porque, assim, funcionou a dupla com o Marlon e com o Andrés Pereira, mas jogador da característica de primeiro homem de meio campo só tem o Emi Martinez, né? Eu gosto de pensar isso, porque é o que a gente estava debatendo sobre o Botafogo na quarta-feira. Porque se você tem zagueiros rápidos e que ocupam bem, você não tem necessidade de ficar com camisa 5 travado ali, desacelerando o jogo o tempo inteiro. Eu não sei se o Abel pensa dessa forma, mas ele não tem, de fato, um camisa 5. E, assim... Talvez nem seja necessário ter o camisa 5. Não acho que seja, não. Principalmente pela dupla de zagueiros ou qualquer um desse quarteto de zaga que ele tem. Ele tem zagueiros rápidos para a cobertura desse meio. Então, eu acho que... A pegada do Andreas é uma pegada de camisa 5. Pela mobilidade dele, pela qualidade. Eu acho... O Evangelista também. O Evangelista está voltando. Eu acho que se encaixa perfeitamente o Andreas com o Marlon da mesma forma como na hora que o Evangelista jogar. Nem precisa do Danilo, que o Palmeiras está tentando trazer de volta. Não, eu acho que já encerrou aí, né, nessa do Danilo, né? Sim, aparentemente não houve... Que Porque não houve proposta, né? Houve uma sondagem do Palmeiras. A questão é que eu não sei se o Abel tem essa ideia, mas para mim ele precisa se convencer que o trabalho que ele fez, que ele tem que fazer esse ano, tem que ser melhor do que o trabalho do ano passado. E aí não é só pela questão do resultado, foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Mas o jogo final da Libertadores, o desempenho do Palmeiras foi muito abaixo. As 2 semanas anteriores à final, todos os jogos, o Palmeiras fez jogos ruins. Por mais Era um time que vinha de 4 partidas, salvo engano, sem fazer gol. Então, por mais que o Abel, sempre que toque na final, às vezes de maneira sutil e às vezes de maneira muito clara, queira condicionar o andamento do jogo ao fato de que, no entendimento dele, o Pulgar tinha que ter sido expulso. E eu acho que isso é um argumento que não cabe, porque a final anterior, em 2024, o Gregory foi expulso com 40 segundos e o Botafogo ganhou do Galo. Aquele entendeu? Palmeiras e Flamengo do Brasileiro, ele não conseguiu jogar. Exatamente. Ele foi melhorando durante o jogo, mas o Flamengo fez um jogo muito certinho e ele também teve dificuldade. Então eu entendo que ele precisa dizer assim, cara... contra o Flamengo na final, o time não rendeu o que ele pode render. E isso tem uma tarefa dos jogadores e dele. Então, esse ano, e é óbvio que a movimentação que o Palmeiras está fazendo de mercado esse ano, porque há um perfil aí, você vai buscar um Marlon, que é campeão brasileiro e de Libertadores, você vai buscar um Arias, que é campeão de Libertadores, jogador de seleção colombiana. Tem a manutenção de um elenco muito bom. Exato, e segurando jogadores, enfim... A movimentação dizendo, a gente precisa qualificar mais ainda esse elenco. Agora, qualificar elenco não significa dizer que esse elenco vai ser vitorioso. Porque a construção, ela tem outras camadas a serem muito bem trabalhadas. E essas camadas, elas precisam muito da interferência. Mas eu acho que, Paulinho, por exemplo, você hoje tem uma defesa que a gente já sabe. É o Kelvin, o Giai e os outros 3 não tem dúvida. Qual é a dificuldade? São os homens de meio, né? Porque no ataque praticamente está definido entre o Vitor Roque e o Flaco. Vai ser uma questão de escolha dele. O Andrés, no ano passado, fez uma ótima temporada. O Marlon tá chegando. O Alan já mostrou que quando chega um cara como Arias,
Só qualifica. Caramba. Pô, só qualifica. Tá trazendo qualquer É uma baita contratação do Palmeiras. Uma baita contratação do Palmeiras. Esperaremos aí, então, a oficialização do Arias e a utilização dele pelo Abel Ferreira, mas lembrando que tem esse clássico no final de semana pelo Campeonato Paulista, mas teremos também rodada final do Campeonato Carioca. Pronto, obviamente é um derby, então sempre vale muito. Mas é um Palmeiras que chega muito mordido para esse confronto, né? Porque tá com o Corinthians engasgado aí, da final do Campeonato Paulista, eliminação na Copa do Brasil também. Então, precisa muito dessa vitória. E o Corinthians chega descansado. O Corinthians chega mais tranquilo, jogando em casa, depois do título da Supercopa, numa boa fase. Acho sempre uma faca de dois gumes, você tá com a faca entre os dentes, com perdão do duplo trocadilho, do duplo clichê. Você vai estar mordido, querendo ganhar de qualquer jeito, um jogo que não tem valor nenhum, mas tem. Para o Palmeiras é muito valioso porque a torcida está mordida desde o ano passado, as grandes crises, e eu acho que o ano passado mostrou muito bem que a grande rivalidade é Palmeiras e Corinthians. Você vai falar, hoje em dia a rivalidade é Palmeiras e Flamengo. Desculpa aí, não é. Todo o problema que o Palmeiras teve no ano passado foi perder o Campeonato do Flamengo? Foi perder a Libertadores do Flamengo? Foi. Mas a crise, o fora Abel, foi no Palmeiras e Corinthians. Então, se o Palmeiras perdeu o jogo para o Corinthians jogando em Itaquera, a segunda-feira vai ser de turbulência. Meteu 5-1 no Vitória, que é o jogo mais importante. Perdeu de 1-0 para o Corinthians domingo, segunda-feira vai ser muito ruim para o Palmeiras. Para o Corinthians está na dele. O Corinthians não precisa dessa vitória necessariamente. Aliás, o Corinthians, se ganhar o clássico, ultrapassa o Palmeiras na classificação. O Corinthians tem 11, o Palmeiras tem 12, o Palmeiras está em segundo, o Corinthians em quarto. Se o Corinthians ganhar, ele passa o Palmeiras na classificação e joga a crise para o outro lado. E joga a crise para a decisão do campeonato. Porque pode ter Palmeiras e Corinthians na semifinal, pode ter Palmeiras e Corinthians na final, e o Palmeiras vai com a obrigação de ganhar do Corinthians de qualquer jeito. O Corinthians está um pouco mais tranquilo em relação ao derby nesse momento. Porque ganhou a Supercopa, porque ganhou a Copa do Brasil, porque teve um ano de superioridade no clássico contra o maior rival. Chega numa fase melhor, né, com as coisas muito mais ajeitadas. Apesar de ter tido duas preocupações ontem, Caio César, que é um reforço, que estava bem e tal, ficou só 10 minutos em campo, perdeu dois jogadores ainda no primeiro tempo, né? O Caio César só 10 minutos, com dores na coxa direita. E o Hugo, esse preocupa um pouco mais, também sentiu dores no joelho direito, depois de uma dividida. Não é nada grave, mas, enfim, a gente vai ter que acompanhar aí para saber a utilização desses jogadores. Você vê dessa forma como o PVC também, Gabriel, uma pressão muito mais para o lado do Palmeiras? Existe uma pressão por esse contexto que ele trouxe, né? O Palmeiras ele precisa dar uma resposta no derby. Fato, ano passado, como ele lembrou, o fora Abel, o cântico que ficou, né, marcado para ele, que ele fica até hoje chateado quando ele lembra, é o jogo contra o Corinthians. Teve o Campeonato Paulista, também subindo a bola, aquela história toda, e teve também ali o jogo da Copa do Brasil. Então, isso sim, Luísa. E aí entra aquela coisa que a gente fala que o futebol ele não é lógico. A gente está falando aqui de um Palmeiras que está gastando 25 milhões de euros no Arias, que tem um alto investimento, e ano passado o Palmeiras não ganhou, né, o que era projetado, e o Corinthians ganhou 2 títulos. Esse ano já abre com a Supercopa Rei também. Então é algo que é assim, muito curioso no nosso futebol, né? E gera uma pressão grande para o Corinthians. É um jogo importante também, não é que para o Corinthians é um jogo negociável, mas para o Palmeiras tem uma pressão do aspecto emocional e para tentar ter uma junção de volta com essa ala que está ainda magoada pelo derby. Você sabe que perto da casa da Luísa... E da sua casa também? E da minha casa também, que não é a mesma casa, evidentemente, mas são casas próximas, tem um muro que fica na esquina da Coronel Melo de Oliveira com Raul Pompeia, que tem um muro que está pichado há anos, escrito assim: nós picha, vocês pinta. Vamos ver quem tem mais tinta. Eu não sei quem foi o débil, o estúpido que pintou isso, mas pintou. Estava lá na frase. Hoje, já tem gente comprando spray branco e é bom comprar tinta verde. Porque se o Corinthians ganhar o clássico no domingo, segunda-feira vai ter que pintar o muro de novo.
Flávio Latifi tá chegando. Cadê ele? Ele de volta, porque agora ele trabalha em dose dupla. Latifi, vamos falar do time do Abel Ferreira. O Abel tá com todo mundo à disposição, né? Veio desse bom jogo contra o Vitória, teve que usar seus principais jogadores. Vai entrar menos descansado, mas vai entrar com a confiança um pouco mais alta também depois da última partida. Pois é, Lu, o Abel ele tem usado uma estratégia muito clara nos jogos do estadual, né? Ele prefere preservar seus jogadores, tanto é que nos jogos contra o Novo Horizontino, onde o Palmeiras leva o 4-0, a defesa era toda titular, mas o meio-campo e o ataque era muito modificado, com muitos garotos. Contra o Botafogo, ele até diz na coletiva, né? Eu troquei os 11 jogadores para ter um time mais descansado, só que a temporada tem andado e o Palmeiras tem se preparado para esse tipo de confronto, né? O PVC tem batido muito na tecla do jogo grande e o Abel Ferreira, a direção, os jogadores sabem que apesar da goleada contra o Vitória, só serviu como uma preparação para esse jogo contra o Corinthians. Na avaliação da comissão técnica do Palmeiras, os últimos derbys, o Palmeiras não tem jogado mal. O problema é que é o resultado, né? O Palmeiras empilha diversas chances, cria muito e acaba pecando pela eficácia, né? Palavra que até a torcida já está de saco cheio de ouvir, porque no ano passado, mais uma vez, faltou isso ao Palmeiras. Então o Abel vai escalar esse time ideal que no último jogo ele já escalou, e a cavalaria, como a gente já tem falado aqui no De Primeira, vai estar à disposição, e é uma chance também de acalmar os ânimos do Palmeiras nesse início de ano, porque como sofreu a pior derrota, goleada por 4-0 contra o Novo Horizontino, perdeu contra o Botafogo e ainda acumula as frustrações do ano passado, o Palmeiras ainda não teve um tempo de paz, e uma vitória nesse derby pode significar isso para esse time. Ô, PVC, esse time é o melhor Palmeiras para ir pro derby? Tem as baixas, né, as já sabidas, do Paulinho, do Figueiredo e também do Felipe Anderson, mas de resto tá com todo mundo aí. Podemos pensar um time com o quê? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez ou Fux, mas acho que Murilo, depois da confiança que ele ganhou, e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Alan, Flaco Lopes, Maurício e Vitor Roque. E não tem o Arias ainda. E Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri de primeiro volante, linha de quarto, Bidon, Carrilho, André e Matheus Pereira não, Memphis e Yuri Alberto na frente. É isso. É o melhor que esses dois podem botar em campo? Acho que sim, Luiz. Acho que você tem um time bastante equilibrado das duas partes, parte do Palmeiras também, né, especificamente com o nosso Flávio Latifi aqui trazendo. Time reativo. Essa pode, PVC? Essa está aprovada? Time reativo. Pode tudo. Bom, tudo pode. O nosso Tacticase, então, está cada vez mais aprovado pelo PVC. Mas é um time do Palmeiras que vai ter uma característica, né, e é um jogo muito importante também por esse contexto que a gente vinha apontando, que é um time do Palmeiras que vai precisar mesmo trazer um resultado bom para tentar apagar essa mancha do derby. É isso que eles vão tentar, né? Um jogo que vale muito para os dois. Ô, gente, dá uma informação aqui que Samir Carvalho, nosso colunista de Corinthians, está acompanhando a gente. Belíssima audiência, hein, Samir? E ele nos conta aqui que o Corinthians tem negociações avançadas com o marroquino Zakaria Labiad. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!